palavras, e eu tenho guardado algumas coisas que Deus tem falado muito forte no meu coração. Uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração essa semana foi assim: você é diferente ou você é diferenciado? Eu pensei muito nisso, mas não vou falar sobre isso, eu preguei essa mensagem lá no grupo Santana, sobre essa questão de você ser diferente ou ser diferenciado. Porque às vezes o diferente, ele só quer ser diferente, mas o diferenciado, ele faz a diferença. Por exemplo, o diferente, ele quer sombra, o diferenciado faz sombra, ele promove. Então, às vezes nós começamos, e eu comecei a pensar muito nisso. Uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre a oração. Nós temos visto aí a igreja, ela negligenciando um pouco essa parte da oração. Você se envolve com tantas coisas, com tantas situações da sua vida, o dia a dia, a correria, e pouco tempo para orar. Você tem tantas obrigações, não é errado. Você tem que trabalhar, tem que produzir, tem que correr atrás do resultado, mas muitos de nós temos negligenciado o tempo de você parar e orar. Irmãos, orar, você pode orar correndo, mas quando você tem tempo de qualidade com Deus, isso faz muita diferença na tua vida. Então é importante que a igreja ela volte a ter esse compromisso de oração. Por quê? Nós podemos dizer, nós temos período aqui, tem aquele período de oração aí? Não. Nós temos vários períodos aqui de oração na igreja, e a gente percebe que é muito pouco frequentado, não é, pastor? Muito. Olha, uma igreja hoje de 400, quase 500 pessoas, não tem 10% da igreja orando. Nós temos um período nosso de oração. Então nós temos segunda-feira, às 20 horas, nós temos domingo 8h30 aqui de manhã, temos terça-feira às 7h30 e às 21 horas, e temos na quinta-feira um horário que é da meio-dia a 1h da tarde aqui na igreja. A igreja fica aberta para que todos aqueles que desejam orar venham para cá. Inclusive com esse verão o ar fica ligado, você não vai transpirar, você vai suar menos orando do que andando lá fora. Então eu queria muito que você pegasse um dia desses aqui para você estar orando. Por exemplo, domingo, isso aqui no culto de manhã, que você pode levantar um pouco mais cedo, tem 8h30, tá? Entende? Então eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero trazer um pouco desse assunto para despertar você, para que você tenha esse compromisso, e quero falar do valor que é a oração. Então abra comigo lá em João 9:31. João 9:31. Então o pastor Eugênio está dizendo aqui que essa terça-feira que nós temos aqui às 7h30 não haverá reunião pelo fato do feriado. Também temos lá o acampamento, muitos estão envolvidos, Então abra comigo aí João 9:31. Olha o que diz aqui: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela chuva, obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa noite, pelo louvor, pelos cânticos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos traz um sentimento de realmente que a cruz, ela tem algo significativo na nossa vida. Pai, nós queremos te louvar. Leva-nos nessa noite a ter um comprometimento, Pai, maior, com intimidade, com oração. Eu quero te agradecer nessa noite pelo privilégio de estarmos aqui. Poderíamos estar em outros lugares fazendo tantas outras coisas, mas como é o Senhor, Pai, pelo Espírito nos mover, estar aqui para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das coisas que eu vejo é quando nós oramos como igreja, Nós estamos vendo aí esses dias hoje aí, os carnavais da vida acontecendo, E a gente vê o quanto o país tem mergulhado mesmo no pecado, E a igreja, ela tem esse
comprometimento. Ela foi chamada para interceder por essas questões, né? E aqui é interessante que Jesus, ele tinha feito aqui um milagre. Ele tinha pegado um cego de nascença e foi lá, fez um lodo lá com a saliva e aplicou nos olhos lá do cego de nascença, e esse cego passou a ver. Aí houve uma questão aqui tremenda, né? E esse momento aqui é o momento onde que esse cego está dialogando ali com os fariseus e discutindo se Jesus era ou não era, se tinha direito ou não tinha. Mas nós sabemos que Jesus era um homem de oração, tá? Ele tinha intimidade com Deus, e aqui mostra claramente o que Deus faz com aqueles que temem, aqueles que o buscam, aqueles que oram, aqueles que têm comprometimento, aqueles que têm entendimento, né, do que Deus pode fazer ou não. E eu vendo aqui, são 3 coisas que tem nesse texto aqui, que é importante para nós. A primeira coisa é assim, temer. Eu comecei a pensar nessa questão do temor a Deus. Irmãos, quando você tem um coração, né, de temor, quando você ama Deus, a tua vontade é praticar aquilo que move o coração de Deus. E uma das coisas é a oração. É a oração, é o comprometimento em relação à oração. Então você teve aí a oportunidade de ver quais são aí os dias que você pode dedicar isso, a sua oração, né? Eu coloquei aqui, temer, né? O que é temer a Deus? O que é você parar para dizer: Deus, eu amo o Senhor, amo a tua obra, a tua casa? O que é isso? O que pode trazer para o seu coração? A primeira coisa que eu coloquei aqui é priorizar. Sabe por que muitas vezes nós não oramos? Porque nós não priorizamos a oração. Você tem tantas prioridades na tua vida. Você levanta, você já tem uma agenda lotada com todas as coisas, responsabilidades, mas você não dá a tua agenda para Deus. Quem aqui gostaria de dizer: não, eu vou colocar todos os meus compromissos na mão de Deus? Se Deus falar para mim, eu não vou viajar, eu não vou. Se Deus disser para você hoje, você não vai sair de casa, você vai ficar lá orando. Você vai falar: não, mas eu não posso, né? Eu tenho tantos compromissos, tantas coisas. E aí a nossa vida, ela vai se tornando cada vez mais uma vida de fracassos, uma vida onde a resposta não vem, onde os milagres não acontecem. E é assim. Eu digo para vocês, quando eu comecei a preparar essa mensagem, interessante que eu estava aqui no gabinete, eu tinha um tempo para pregar na quinta-feira lá no núcleo. Eu vou para casa, estava aqui, falei: não, eu vou tirar o período da tarde porque eu quero orar, quero buscar Deus, quero ter entendimento daquilo que Deus quer falar comigo. E no mesmo dia que eu preparei isso aqui, eu não consegui pregar essa palavra, porque eu cheguei no meu quarto e comecei a orar. Deus mudou tudo, senão você não vai pregar isso hoje. Eu quero que você fale isso, e eu mudei. Tanto é que a mensagem que eu preguei naquele dia, que era pregar isso aqui, eu falei muito sobre a questão de você ter acesso ao coração de Deus. Deus mudou totalmente aquilo que eu ia falar. Aí depois, numa outra quinta-feira, eu ministrei essa palavra. Então, a primeira coisa aqui, priorizar. A pergunta é: você tem priorizado a Deus? Deus, ele tem acesso hoje na tua agenda? Você tem priorizado a Deus tudo que você faz? Em todas as coisas. E nós vamos ver aqui, irmãos, homens que priorizaram a Deus e homens que não priorizaram a Deus. Você vai ver aqui a diferença do homem que ora e a diferença do homem que não ora, da mulher, da família, né? Porque a negligência, ela traz uma consequência terrível na vida da família, como nós estamos vendo hoje. Qual é o papel da igreja hoje? Orar, interceder por aquilo que está acontecendo, e não ser participante. Mas eu não vou mais. Se você não ora, meu irmão, você não é bom. Então eu coloquei aqui, priorizar. Quer ver uma coisa interessante aqui, como você pode entender essa questão da prioridade? Volta um pouco aí, vai comigo lá em Êxodo 17. Eu vou colocar alguns versículos sobre a questão da prioridade, né? Então, essa questão de você orar, tem que haver prioridade. Vá lá comigo em Êxodo 1:17. Olha o que diz aí. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Vamos começar do 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias
das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso, deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele se constituiu família. Olha, meu irmão, o que é temer a Deus? Olha o benefício quando você entra na presença de Deus, quando você se comporta temendo a Deus, orando a Deus. Deus traz todo o benefício. Irmãos, aqui elas receberam uma ordem de um rei, mas como temor havia no coração deles. Irmão, nós temos que andar segundo aquilo que a palavra de Deus diz, não tem outro caminho. Até eu escrevi aqui, olha, irmãos, priorizar a Deus. Por que priorizar a Deus? Porque Ele é amor, Ele é perdão, Ele é graça, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Há bons motivos de você priorizar a palavra de Deus. É bom motivo de você priorizar a intimidade com Deus, a oração. Temer a Deus, irmãos, é você reverenciar. Outra coisa que eu coloquei aqui é reverenciar a Deus. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma geração hoje que é irreverente demais com as coisas, não tem mais temor com a palavra de Deus. As pessoas brincam com Deus, zombam de Deus, e a palavra de Deus diz que com Deus não se zomba, não se brinca com a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus a sério. E sabe como eu posso entrar nessa intimidade, nesse temor? É quando eu oro. É muito difícil. Olha, eu vejo hoje, se você não tiver esse princípio, as pessoas que estão ao teu redor, elas não. O temor a Deus começa por você. É algo que nasce no teu coração. E quando você assume esse compromisso com Deus, as coisas elas começam de uma forma diferente. Eu estava pensando aqui, enquanto o pastor Eugênio estava orando por isso, eu estava pensando assim: quantos carnavais já passaram na sua vida, né? Se você fizesse uma análise hoje da tua vida, de 10 anos, de 15 anos atrás, como você está hoje? Qual é o teu comprometimento com Deus? Você poderia dizer assim: olha, eu estou mais íntimo com Deus, eu temo mais a Deus, eu amo mais a Deus, ou não? Você tem que fazer essa avaliação. Irmãos, e quando nós oramos, quando nós tememos a Deus, é algo sobrenatural. Quando você ora, o céu abre, as circunstâncias mudam. Olha aqui em Êxodo 1:17, diz aqui que as parteiras elas temeram a Deus, não fizeram aquilo que o rei do Egito mandou, né? E o povo se tornou mais forte. Como é que a igreja vai se tornar mais forte? Como é que a tua família vai se tornar mais forte? Se você não ora, não teme a Deus, não busca a palavra de Deus, não valoriza o momento do culto, como que você vai crescer nisso, no temor, no amor, na palavra de Deus? A partir do momento que você começa a priorizar. Então o temor, ele tem várias situações que você pode ter. Outro ponto que eu coloquei aqui é a questão da reverência. Reverenciar, o que é reverenciar? Reverenciar uma pessoa. Você já parou para pensar que nos seus atos, no dia a dia, você tem reverenciado a Deus? Eu coloquei aqui um texto para você e para mim. Vamos um pouquinho para frente aí no livro de Deuteronômio. Vou fazer você folhear um pouquinho aí, porque é importante, irmãos. Nós estamos vivendo o dia que a igreja não está orando. A igreja, ela está tendo achando que basta você só ter fé. Deuteronômio 6:13. Olha o que diz aí. Deuteronômio 6:3.
o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirá outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Olha, irmãos, tremendo isso. Irmãos, nós precisamos pegar a palavra de Deus, reverenciar a Deus, é conhecer a sua vontade e a sua palavra. Nós estamos vivendo dias onde basta ter fé. Eu estava ouvindo a palavra ontem do Jamal lá, ele falou uma coisa interessante para os jovens. Muita gente pede um emprego, não, Senhor, me dá um emprego, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso ganhar, eu preciso me sustentar. Mas, irmãos, para ter um bom emprego não basta ser só crente, você tem que estar preparado também. Pela fé eu vou ter o melhor emprego, o melhor salário. Mas se você não estudou, ele disse assim, se entre você for um crente, você vai ter um emprego, mas se você for um crente que fala inglês, você vai ter um emprego melhor. Então tem muita gente despreparada, achando que só pela fé ele vai conseguir todas as coisas. Não é verdade. Você tem que orar, você tem que se preparar, você tem que reverenciar, você tem que buscar a Deus, você tem que entender aquilo que Deus quer da tua vida. E muitas vezes a gente acha que só andar pela fé tudo vai acontecer. Não vai, não. Você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que estar preparado, você tem que reverenciar a Deus, você tem que entender o projeto de Deus para você, para a sua família. Senão, você vai ficar na corda bamba a vida inteira. E tem gente assim, tem gente na corda bamba, porque não ora, não tem disposição, não reverencia a Deus, não teme a Deus, não teme a palavra de Deus, não ora, não busca Deus, não obedece a palavra de Deus. Não tem como. É necessário, irmãos. Então eu quero que você entenda aqui, são coisas que são importantes para você no dia a dia, para a sua vida. Priorizar a Deus, reverenciar a Deus, obedecer a Deus. Obediência, irmãos, algo que Deus olha e vê nos seus filhos é a obediência. O temor, ele gera obediência. O temor, ele gera comprometimento. É necessário a obediência. E a última coisa que eu coloquei aqui, confiar no propósito. Dentro desse momento que nós estamos vendo aqui, de temor, é você confiar no propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero te dar um conselho agora. Eu já tive muitas experiências em tentar cortar caminho. Tem pessoas que são habilidosas, elas pegam um atalho, depois chegam lá na frente, não é nada daquilo que Deus tinha planejado. Deixa eu dizer, um crente não pega atalho, crente confia no propósito. Crente não pode pegar atalho, irmão. A Bíblia diz que os nossos pés não devem desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas ele tem que andar no centro da vontade de Deus. E tem muito crente pegando atalho, pegando o bonde errado, por falta de oração, por falta de obediência. Não consulta um líder, não consulta uma pessoa que tenha intimidade com Deus, com oração, para estar junto. Uma das coisas que eu priorizo na minha vida é a obediência. Porque é assim que Deus se manifesta na vida daquele que tem nele. É pela obediência. É necessário, a obediência é necessária a todo cristão. Então, dentro desse temer, irmãos, são coisas que você não deve abrir mão. Prioridade com Deus, oração. Outra coisa que ele fala aqui, no 9:31, ele, aquele que teme e pratica a sua vontade. É outra questão fundamental para nós. Praticar a vontade de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um momento da igreja onde a vontade de Deus ela está sendo deixada clara. Cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer, não há mais o desejo de deixar que a vontade de Deus ela
controle as nossas vidas. É fácil você perceber hoje a família. Nós estamos vendo, né? Cada um toma suas decisões. A família agora, ela é assim, é democracia. Eu nunca vi isso. Isso é do diabo. Já viu? Não, nós somos uma família democrática. Nós sentamos para discutir, né? E aí a vontade do filho prevalece sobre o pai e a mãe. Democracia. Isso é democracia. É verdade. Os filhos não respeitam mais os pais. Acham que os pais estão ultrapassados, né? Mas se esquece que mamou, comeu, vestiu, tudo nas costas do pai, né? Foi educado pelos pais. Agora é velho, acabado, não sei o quê, não entende nada. Mas quem lavou a fralda, lavou o bumbum lá, foi o seu pai, filho. Você não se lavou sozinho quando você nasceu. Pode ter certeza. Alguém teve que lavar você. Entende? Então hoje é uma questão, não a vontade de Deus. Meu irmão, não existe democracia, nem na igreja e nem na família. Para Deus não existe. Porque o reino de Deus é teocracia. Existe um só Senhor, aquele que governa todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas, e a vontade dele é soberana em todo lugar, seja na igreja, na família, onde você estiver. Deus é soberano em tudo. Então nós precisamos começar a reverenciar a palavra de Deus, a ouvir as pessoas, a ouvir os mais velhos, a ouvir as pessoas experientes, né? Eu tenho 60 anos, irmão, fiz 60 anos agora. E olha, vou lá dar para você, viu? Vou na fila do idoso. A Marlene está adorando estar comigo agora. Outro dia nós fomos fazer compra, estava cheio lá. Eu falei, não, vem cá, tinha só uma pessoa na minha frente. Aí cheguei, olhando as pessoas para mim, será que esse cara tem 60 anos mesmo? Não parece, né? Parece que tem mais, né? Entende, irmãos? Mas nós precisamos, se dentro dessa prática aqui, eu coloquei algumas coisas que são importantes para nós. Quer ver? Vai lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 2,17. Talvez você não esteja gostando, né, do que eu estou falando, mas pode ter certeza, isso faz um bem para a tua vida, viu? Isso vai fazer um bem para você. Se você não me ouvir hoje, você pode chorar amanhã, entendeu? E é isso que eu não quero. 1 João 2,17. Olha o que diz aqui. Vamos começar um pouquinho. Vamos pegar o 15, né? Porque tem um texto aqui que é interessante. Não se deve amar o mundo. Olha, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, fazer a vontade de Deus é a garantia de uma vida longa, eterna. Você não vai, irmão, você não vai se enfraquecer, você não vai, no momento que você parar, fazer a vontade de Deus, ouvir Deus, dar atenção a Deus, entendeu? Porque a Bíblia está dizendo que aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então é necessário, irmãos, nós precisamos abrir mão da nossa vontade. E essa é a coisa mais difícil para nós nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, com toda a tecnologia, com toda a cobrança. A coisa mais difícil é nós abrirmos mão da nossa vontade. É você abrir mão muitas vezes do seu compromisso para socorrer o teu filho, socorrer a tua família, né? Abrir mão, é a vontade de Deus. Irmãos, não confunda as coisas. Não confunda a vontade de Deus com as prioridades que você tem. Deus não tem nada a ver com as suas prioridades. Você tem que primeiramente priorizar Deus, para que a vontade de Deus ela entre no teu coração.
é necessário, não tem como. As pessoas hoje estão vivendo dias difíceis, porque elas deixaram de priorizar a vontade de Deus. Inclusive nós, irmãos, muitas vezes nós que trabalhamos no dia a dia, estamos envolvidos na obra, muitas vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus, estamos longe daquilo que Deus quer de nós, porque envolvemos, esses dias, e essa palavra nasceu também, irmãos, algo que Deus falou no meu coração, porque nós muitas vezes vemos para a igreja. Qual é a vontade de Deus quando você vem para a igreja? Você já pensou, parou para pensar isso? Sabe que a vontade de Deus quando você vem para a igreja é para pedir? Ou é para você cultuar? Ou é para você dar honras e glória? Irmãos, às vezes nós confundimos essas coisas. Então o momento hoje é de você praticar a vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Olha, se você é um homem certinho na sua vida, se você faz tudo direitinho, né? Trata bem da sua família, tudo certinho, vou dizer uma coisa para você, isso é obrigação. Você pagar as suas contas em dia, honrar as pessoas, é obrigação. Mas a maior vontade de Deus é que você cultua, você o adora, você o reverencia. Então tem muita gente, não, mas eu não faço nada. Já viu a oração daqueles dois lá, né? Tinha um judeu, outro lá orando, os dois foram para o templo, um disse assim: muito obrigado, Jesus, porque eu não faço parte desse povo aí, esse povo aí eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo e tal, não sei o que. O outro entrou na presença de Deus de cabeça baixa: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu necessito da tua graça. Irmãos, Deus ele tem um compromisso com aqueles que têm um coração contrito, aqueles que desejam fazer a vontade dele. E muitas vezes nós queremos tentar negociar com Deus para que Ele entre no nosso jogo. É assim. Dentro desse texto que eu falei, né, que você ser diferente, diferenciado, uma coisa que Deus falou comigo: tem pessoas que elas caminham, tem outras que ficam pelo caminho. O diferenciado, ele não fica. Nós precisamos, irmãos, fazer a diferença. Eu não quero ser uma igreja diferente, não quero ter uma igreja diferente. Sabe o que eu quero? Ter uma igreja diferenciada, uma igreja que tem compromisso com a oração, tem compromisso com as pessoas também, mas primeiramente compromisso com Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos abrir os nossos olhos para esses dias. A igreja está cedendo a muitas coisas, né? Eu estou vendo aí quando a gente fala do hino, né? Essa história do hino aí que é um negócio estranho, né? Porque esses dois aí impressionaram uma viagem, 2 horas dentro do carro cantando só hino para mim, né? Pastor Eugênio e Pastor Fábio, mas irmãos, esse pessoal que estava lá atrás compondo, certamente viveram intimidade com Deus, viveram experiências com Deus, né? Fizeram a diferença. Você quer ver alguém, você vai pedir, mas Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E você quer ver o resultado da oração na vida de Daniel? Vá comigo lá, Daniel 6. Daniel 6:1, olha o que diz aí: um homem que orava 3 vezes ao dia. Olha aqui: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 governadores, para que estivessem por todo o reino, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses governadores dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e governadores, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e governadores procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nenhuma culpa, nem culpa alguma,
porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha o homem que ora. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí um rei, né? Não estou falando aqui, né, de um rei, falando de alguém que não temia Deus, mas Daniel é escolhido. Entre todos, ele era um dos melhores, os 3 melhores. Então, irmãos, a oração, ela traz um significado, ela traz diferença na sua vida e na minha vida. A igreja que ora é uma igreja diferenciada. O homem que ora é um homem diferenciado. O homem que teme a Deus é um homem diferenciado. O homem que reverencia Deus, ele tem a bênção de Deus na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Tudo que ele faz prospera. Então, nós somos 3. Irmãos, nós precisamos desses dias abrir o nosso coração, como igreja, orar. Você achar um tempo na tua agenda, na tua vida, para você orar, buscar Deus e entregar a sua vida em oração, temendo Deus. E a última coisa que o texto fala aqui, que eu acho que é importante para nós, e foi justamente aqui que Jesus, pelo milagre, ele fala assim: olha, aquele, né, que teme a Deus, que pratica a sua vontade, a este ele atende e ouve. Você quer ser ouvido por Deus? Eu fico pensando assim, imagina Deus lá no seu trono, de repente você para orar. Você acha que Deus fica lá diferente de você? Não, irmão. Quando você para orar, Deus te fala, é alguém orando. Aí Ele vai ouvir, Ele vai atender. E sabe o que é você ser atendido? É você ser acolhido, ter acesso ao trono de Deus. Sabe por que muitos hoje estão vivendo uma vida abaixo? Porque não estão parando, dando o tempo necessário. A Bíblia diz ali, em João 9,31, que aquele, né, Deus, aquele que teme a Deus e faz a sua vontade, este é atendido. Deus ouve a oração daquele que para, que dá toda a prioridade a Deus. Então você tem um compromisso. Eu quero que você saia daqui nessa noite. Se você não tem tido, você não está sendo atendido em algumas coisas da tua vida, você precisa parar. Você precisa avaliar a tua vida, voltar à oração, até que Deus te ouça. Porque Ele diz aqui, olha, a este Ele atende, dá atenção. Quem quer a atenção de Deus? Eu quero, não. Eu quero a atenção de Deus para a minha vida. Eu quero. Imagina você diante de uma situação na sua família, uma situação grave, uma enfermidade grave, uma situação com o filho, a situação no casamento, e você saber que você entra em oração e Deus te ouve. Você tem convicção que no momento que você para orar, Deus não vai estar ocupado demais para não te atender. Deus nunca estará só, porque você tem a sua vida regrada na oração, no temor, praticando a vontade dEle. É isso que Deus quer de nós. Eu quero usar o último texto aqui, de João 11, que é tremendo isso, né? É o momento que Jesus ora, para a ressurreição de Lázaro. Vá comigo em João 11. Eu quero terminar com esse texto. João 11, 41. Olha o que diz aí. Até esse momento aqui, irmãos, Lázaro ainda não tinha sido ressuscitado. Havia um grande alvoroço, havia um choro, um lamento, havia uma dor, havia ali a família com a perda, porque Lázaro, ele tinha 2 irmãs, ele era ali aquele que governava a sua casa, e naquele momento toda a estrutura concluiu com a morte de Lázaro.
Mas no versículo 41, olha aqui: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouve. Versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Irmãos, próprio Jesus. Se você olhar toda a vida de Jesus aqui na terra, os 3 anos e meio que Jesus pregou o Evangelho, todo momento você vê Jesus em oração. Jesus foi orar para escolher os seus discípulos. Aos jovens aí, quando você casar, para casar, ore bastante, para você escolher aí a sua futura esposa. Ore, não, tudo na nossa vida gira em torno de oração. Aqui é uma situação, irmãos, de perda. Quem já sofreu perdas aqui? Você já sofreu? Deixa eu dizer uma coisa, você parou de orar por ela? Não, não para. Deus vai te ouvir. Você está sofrendo uma perda? Ore. Deus vai trazer o consolo necessário para a sua vida. Deus vai ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos. Irmãos, aqui havia um momento de dor, mas Jesus, o que ele faz? Ele ora. Ele ora e diz: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Jesus poderia ir lá, ele era Deus, ele podia chegar lá e não, mas ele disse: olha, eu fiz isso para que eles entendam o que Jesus está dizendo aqui para a multidão, irmãos, dando exemplo. Sabe por que o mundo está como está? Por causa da igreja. Nós somos responsáveis, não é o governo, não é a sociedade responsável para trazer um benefício para este mundo. Somos nós, pastores, líderes, membros de igreja. Nós não oramos o necessário para mudar a história. Daniel mudou a história de uma nação. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele olhava. Sabe por quê? Porque Jerusalém estava em miséria, os muros estavam derrubados, a interferência, a cultura tinha entrado em Jerusalém. Aí Daniel se põe a orar 3 vezes ao dia para que Jerusalém fosse restaurada. Eu acho que nós estamos precisando levantar os nossos olhos novamente, dobrar os nossos joelhos, vir para orar, se comprometer. Você jovem, você adolescente, você casado, você de média idade, você com idade avançada, nós temos que orar. Nós temos que orar. Eu vejo muitas vezes pessoas: pastor, tem que orar por mim, você tem que orar por mim. A situação, seu meu irmão, você está orando? Não, pastor, não quero que você não. Então vamos orar junto. Vamos orar junto. Porque não adianta, meu irmão, o outro orar se você não orar. Você pode notar, toda vez que Jesus ele ia operar um milagre, ele trazia os seus discípulos para perto para estar com ele orando. Olha, irmãos, uma coisa interessante que Deus falou comigo foi nessa questão diferenciada. Eu estava vendo ali o texto ali, quando aquela mulher ela foi curada de hemorragia. A Bíblia diz que muitos exprimiam Jesus. Muitos. Jesus estava cercado por uma multidão de gente que tocava nele de qualquer forma, exprimiam ele. Mas a Bíblia diz que uma mulher que há 12 anos sofrendo, ela toma uma decisão de tocar de uma forma diferente de Jesus, reverenciando Jesus. Aí Jesus dele sai virtude, sai poder. Quando você reverencia a Deus, quando você toca em Jesus de forma em oração, é diferente, Deus, é diferenciado. E é isso que nós precisamos nessa noite. Eu quero que você nessa noite saia daqui comprometido a orar. Eu estava dizendo até, eu não sei se todos sabem, mas eu, um tempo atrás, por isso que eu estou falando que carnavais passaram na minha vida. Eu sempre torci para um time de Campinas, que é a Ponte Preta, graças a Deus, que é o melhor time da cidade. O melhor time da cidade. Time, não tem mais time, só tem a Ponte Preta. Mas eu chegava na hora do culto e eu ficava agoniado. Às vezes tinha culto e o jogo. Eu falei: meu Deus, onde eu vou? Vou no culto ou vou no jogo?
E eu comecei a falar, não Deus, eu não quero isso. Às vezes eu chegava em casa, eu ligava, a primeira coisa que eu fazia era ligar o rádio para saber toda a notícia. Agora, irmão, eu chego em casa, eu não consigo fazer outra coisa, eu vou pegar a Bíblia, pegar um livro, estudar, ler, me comprometer com a oração. Não é porque eu sou pastor, não, porque eu tenho uma necessidade. A minha família tem uma necessidade. A cidade onde eu vivo, o contexto que eu vivo tem uma necessidade. Nós precisamos envolver em oração. Então, eu acho que eu melhorei um pouco desses carnavais passados na minha vida. Né? Então, sabe o que eu quero? Eu quero que você saia daqui nessa noite. Como essa mulher, ela viu uma multidão de situações, mas ela quis ali tocar, e ela queria tocar para ser curada. E ela dizia assim no seu coração: eu vou tocar e vou ser curado. Oração. Eu vou ser curado, eu vou tocar nele, eu vou ser curado. Olha, lembra lá do céu, Jericó. Ele ouviu aquele alvoroço, o texto diz que, de repente, aquela confusão. Ele disse: o que está acontecendo aí? Ah, Jesus está passando. Ele desesperadamente começa a gritar: filho de Davi. Olha a expressão. Você sabe o que quer dizer isso? Ele sabia quem é que estava andando. Ele perdeu: oh, Jesus, me cura aí, meu. Diz que o Senhor cura, porque o Senhor me cura. Mas ele usa uma expressão, reconhecendo quem era aquele que estava passando. Adoração, adoração. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu te conheço, Jesus. Eu sei que o Senhor está fazendo milagres, e eu quero esse milagre para a minha vida. Ele começou a clamar, ele começou a desejar. Sabe por que muitos crentes estão vivendo hoje um nível fora da vontade de Deus? Porque não entenderam do que é ter comprometimento na palavra de Deus. Parar, orar, buscar Deus, sentar. Não espere o outro, irmão. Não espere alguém orar por você. Ore você com a sua família. Entende? E você vai ver a diferença. Você vai experimentar isso na sua vida. Com certeza Deus vai mudar a história. Deus vai mudar todo o conceito que você tem. Deus vai fazer você deixar de torcer até para o time que você mais gosta, para você ter tempo para orar. É verdade. Eu não posso, irmãos, eu era tão vidrado nisso, que em casa, 5 horas da tarde, Deus não estava ligado no futebol, não queria saber. E até com o resultado na cabeça, eu estava na igreja, glória a Deus, o time ganhou, glória a Deus, o time ganhou. Não, Deus tem um povo comprometido. Eu quero que você fique de pé. Eu gostaria de terminar essa reunião orando. Eu gostaria muito que nós orássemos como igreja. Eu queria que você pegasse a pessoa que está do teu lado. Você tivesse um tempo para orar. Pergunta para ela assim: qual é a tua necessidade? Diga para ela qual é a tua necessidade. Você vai orar por ela, você vai abençoar a vida dela, você vai tocar os céus por ela. De repente, uma situação na família, você está enfrentando uma enfermidade, como eu, né? Hoje eu olhei de manhã pelo meu netinho e vi ele lá todo abatidinho, né? com febre. A primeira coisa que eu fiz, irmão, a turma lá: pega isso, pega remédio. Tem uma menina aqui, dá aquilo para mim, pus ele aqui no meu peito, pus a mão na cabeça dele, aqui. Eu pensei: Jesus, cura meu netinho, cura ele. A Bíblia diz que o Senhor cura. Eu lembrei lá quando Jesus chegou na casa de Pedro, né? E viu a sogra de Pedro ali acamada. Jesus apenas pega ela pela mão e ela já é curada. Irmãos, eu creio que esse tempo vai chegar na igreja. O tempo que você vai passar assim, você não vai orar, você já entra em oração, você já toca em alguém, né? Aí a resposta de Deus já vem. Como Pedro, a Bíblia diz que ele andava pelas calçadas assim, e a sombra dele, as pessoas jogavam os doentes, e ali Pedro, ele em oração, ali o milagre acontecia. Lá em Atos 3, quando Pedro e João dentro do templo, eles iam para a hora da oração, a hora nona. Aí daqui a pouco vê lá um coxo, um aleijado. Ele disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata,
mas eu tenho oração no meu coração, e eu sei que Deus vai me ouvir agora, e Ele vai fazer, você vai levantar isso aí. Levanta agora em nome de Jesus. Entende, irmãos? É isso, Deus quer ver no meu coração, eu quero ver isso. Eu quero ver uma igreja que ora, eu quero uma família que ora, eu quero ser aquele homem que ora, em nome de Jesus. Porque os milagres vão vir, meu irmão, de acordo com a tua oração, com o teu comprometimento, em nome de Jesus. Vamos orar. Olha aí com o teu parceiro, abrace ele, comece a orar.